Oi, gente, continuando, né, as nossas aulas, revendo o conteúdo aí da nossa gramática. Hoje nós vamos estudar dígrafo, né, na sequência da gramática. Esse conteúdo que está na página 89 à página 94, ok? Portanto, essa já vai ser a nossa tarefinha, né? Nossa tarefinha do dia, né? Estudar um pouco sobre dígrafo. Então, vamos só fazer aqui uma análise, né? Olha, dígrafo, di, duas, grafo, letras. Então, duas letras. Então, duas letras, mas essas duas letras são especiais. Elas apresentam um único fonema, certo? Então, dígrafos, letras que representam um único fonema, tá bom, gente? Então, os dígrafos, eles podem ser consonantais e eles podem ser vocálicos. Então, o que é um dígrafo? Di, duas, grafo, letra, duas letras com um único fonema. Então, tá aqui, CH, LH, NH, RR, SC, SC cedilha, SS, XC, GU, QU, tem uns casos especiais que nem sempre vão representar esse dígrafo, a gente vai ver, né? O caso do SC, o caso do GU, do QU, nós vamos ver, né? Esses dígrafos consonantais. O nome já está dizendo, é dígrafo, duas letras com um único fonema. Se estiver representando um único fonema, ele será então um dígrafo. Mas os dígrafos também, eles podem ser vocálicos. AE, AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Então, os dígrafos podem ser consonantais, mas eles podem ser também vocálicos. Dígrafo, novamente repetindo, né? É o encontro de duas letras que representam um único som. Esses trechozinhos assim, eu retirei lá da nossa gramática. Leia as palavras em voz alta e complete o quadro. Olha, frequente, aquilo, queijo, leque, 50. Então, observe que há sempre, em todas as palavras, o encontro do QU. Frequente, aquilo, queijo, leque, 50. Mas vocês podem observar também que em alguns casos o U é pronunciado, em outros casos não. Vejam, frequente, o U é pronunciado. Aquilo, o U não é pronunciado. Então, o que a gente viu que é dígrafo? Duas letras com um único fonema. A palavra aquilo, eu tenho o Q e o U que tem um único fonema, o fonema do K. Aquilo. Bem diferente desse QU de frequente. Cada um tem o seu som. O Q tem o seu som, o U tem o seu som. Frequente. Então na palavra frequente não há dígrafo. Na palavra aquilo, agora sim há um dígrafo. Porque o QU apresenta apenas um som. A mesma coisa acontece com a palavra queijo e com a palavra leque. Então, essas três palavras, certo, gente? Essas três palavras apresentam dígrafos. O encontro QU apresenta apenas um som. Frequente e 50, o QU não é dígrafo. Por que não é dígrafo? Porque o U é pronunciado, o Q tem o seu som, o U tem o seu som. Frequente, o Q tem o seu som, o U tem o seu som, ok? Então, vejam, QU, a letra U não é pronunciada. Onde a letra U não é pronunciada, isso para vocês, nas palavras aquilo, queijo e leque. Então, vocês coloquem aqui, aquilo, queijo e leque. Então, o QU é dígrafo. Por que é dígrafo? Porque o U não é pronunciado. Então, nesse caso, nós temos o encontro de duas letras, o QU, que representa um único som. Vejam nesse caso aqui, né? Ele quer o QU, onde a letra U é pronunciada. Então, ó, frequente, 50. Nesses dois casos é pronunciado. Então, se o QU é pronunciado, então o QU não é dígrafo. Porque dígrafos são duas letras
com um único fonema. Então, só acontece aqui. Aquilo, queijo e leque. Aqui é dígrafo. Frequente, 50, não é dígrafo. Outro exemplo, esse que também foi tirado da gramática de vocês, depois vocês podem estar acompanhando aí na gramática, certo? Vejam, a coleguinha está escrevendo o seu diário. Na terça-feira, ela disse, querido diário. Hoje ele disse que me ama. Na quarta-feira, ela diz, querido diário. Hoje ele disse que sou a garota mais linda que ele já viu. Cada vez mais entusiasmada, né? Quinta-feira ela voltou para o diário novamente. Querido diário, hoje ele mandou eu parar de escrever o que ele diz. Bom, quantas letras foram usadas para escrever as palavras abaixo? Querido. Aí você conta, é muito fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vocábulos, né? 7 letras. Pronto, 7 letras. Se fosse perguntar quantos fonemas, aí seria muito fácil. Aqui não tem a pergunta, eu estou dizendo aqui para vocês. Por enquanto ainda não tem. O QU é dígrafo, então 7 menos 1, 6. 6 fonemas. Diário, 6 letras, 6 fonemas. Para escrever o QU da palavra querido, foram usadas quantas letras e quantos sons você ouve? Já até respondi, né? Vocês observem o QU, né? O QU representa um único fonema, 2 letras o QU, mas representa um único fonema, ou seja, que eu vou ter um dígrafo na palavra querido. O QU tem um único fonema. Mais exercício da gramática, né? Fácil, depois vocês podem olhar, ver, quando vocês primeiro tentem fazer, depois que vocês vão olhar aqui. Escreva essas palavras nos lugares adequados, separando as sílabas. Aí tem primeiro, né? Nós temos o dígrafo RR. Claro que vai separar, carro. Depois SS também separa, passado. Depois o SC, que é um dígrafo, nascer, também separa. Depois o SC cedilha, cresço, separou. O XC, exceção. O XS, estudar. Então, vocês observem, são separáveis. Agora nós vamos ver dígrafos que ficam a mesma sílaba. A gente começa aqui vendo primeiro, né, primeiramente os vocálicos. Campo. A M é dígrafo, porque 2 letras representando um único som. Aliás, todos esses casos aqui, no meio da palavra, eles vão representar esse dígrafo, porque essas 2 letras têm um único som. O M serve simplesmente para nasalizar a vogal. Aqui no caso, nasaliza o A, nasaliza o E, o I, nasaliza o O, nasaliza o Vejam, campo, né? Se a gente for transcrever essa palavra, esse M pode ser substituído por um tio, né? Serve simplesmente para nasalizar. Gente, isso dentro de uma transcrição fonética. A gente viu isso, lembram? A gente colocava uma barrinha oblíqua e colocava aquilo que você estava ouvindo. Isso é uma transcrição fonética, certo? Então, campo, tempo, limpo, ombro e bumbo. Nós temos todos esses dígrafos, eles ficam na mesma sílaba. A mesma coisa acontece com esse caso do AN, N, N, O, N e o N. Né? Todos são dígrafos. Eles são seguidos de consoante. Também já disse isso para vocês. Ok? Pronto, então nós temos aí casos de dígrafos vocálicos. E a gente tem também esses dígrafos consonantais, que eles ficam na mesma sílaba. É o caso do CH, do LH e do NH. Chapéu, telha, ninho. O GU e o QU a mesma coisa. Pegue, seguir, queda e quilo, né? A mesma. Então, repetindo, dígrafos são 2 letras representando um só fonema. Chuva, CH, carro. Então, aqui nós temos 2 casos de dígrafos consonantais. Campo, o AM representa um dígrafo. Campo, o M, mais uma vez repetindo,
ele tem a única função de nasalizar. Você não escuta o som do M, ele só nasaliza. Então, isso aqui eu tenho duas letras, então, AM forma um dígrafo vocálico. Lembrando, uma dica para vocês, esses casos, o AM só forma dígrafo, o AM é M, M, O, M, U, M, se na sequência vier uma consoante. Então, aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Veja aqui, olha, chão não é cão, galho não é galo. Só uma brincadeirinha aí, né? Colocou aí, vocês observem, vou colocar aqui a presença do dígrafo. Vamos fazer a mesma brincadeira aqui embaixo, já até deixei a resposta para vocês aqui. Continue lendo em voz alta e observe a diferença. A seguir, escreva os dígrafos, já apareceram aí, né? Tampa não é tapa, bomba não é boba, lindo não é lido, mundo não é mudo, velha não é vela, chegou não é cegou, minha não é mina, carro não é caro, certo? Então, uma brincadeira aí com a presença aí dos dígrafos. Faça a contagem de letras e fonema das palavras. Aí aparece uma na gramática de vocês, já tem lá o exemplo. Ó. Gostinho, se você contar letra por letra, você vai encontrar 8 letras. Aí você tem apenas um dígrafo, que é o NH. Então, muito fácil, você faz 8 menos 1, então você vai ter 7 fonemas. Certo, gente? Olha, consegue. Vocês logo observam, tem 2 dígrafos, ON e GU. Então, 8 letras menos 2 dígrafos, então nós vamos ter 6 fonemas. Você subtraindo dá tudo certo. Por quê? Você logo observa que há apenas um dígrafo. Então, 6 letras menos um dígrafo, 5 fonemas. Ora, ora. Aí, nesse caso, né, ele é 4 letras, mas ele não tem dígrafo, que não representa dígrafo. O H, ele não representa dígrafo. Então, eu tenho 3 fonemas. Chamada, 7 letras. E eu tenho um dígrafo, né? Dígrafo CH, 7 menos 1, 6 fonemas. Olhada, eu já percebo logo a presença do dígrafo. Então, se eu tenho 6 letras menos um dígrafo, então vai ter 5 fonemas. Qualquer coisa, vocês podem ficar repetindo isso aí, tá bom, gente? Pode dar uma parada, né? Dá uma parada aí, certo? E vocês podem estar observando melhor. E lê as palavras retiradas do poema e complete. Chuva, separação de sílaba, chuva. Dígrafo, CH. Ditongo, a palavra chuva não tem ditongo. Pois a palavra foi, separação de sílaba, a palavra não separa. Diz para vocês que o sustentáculo de uma sílaba é a vogal, tem apenas uma vogal, o I é semivogal. Não tem dígrafo, mas tem ditongo, OI. Pois aparece a sujeira, sujeira. Não tem dígrafo, mas tem um ditongo EI. Aparece agora a palavra enxurrada, enxurrada. A gente logo percebe aí a presença de 2 dígrafos, em e RR. Então, tá aqui o dígrafo em e RR. A palavra não tem ditongo. Depois nós temos a palavra visíveis, visíveis. Não tem dígrafo, mas tem o ditongo EI. Na sequência, a palavra fantasmas. A gente observa a presença apenas de um dígrafo, certo? Então, tá aqui a separação silábica, depois o dígrafo e a palavra não tem ditongo, certo? Fantasma não tem ditongo. Leia, também é um trecho retirado da gramática, tá bom, gente? Acompanhe lá na gramática. Chuva e enxurrada. Chu e chu, né? Lembra que a gente, vocês lembram, no começo do ano, a gente fez a transcrição aí desses sons, né? As letras representadas foneticamente. Nós fizemos o alfabeto fonético. Então, o CH é o X, né? O X também é o X, eles têm o mesmo som.
Escreva as sílabas em que o som é igual, mas a escrita é diferente. Chu com CH e chu com X. Qual dessas sílabas possui dígrafo? Chu, chu, com CH, né? Porque o dígrafo é exatamente o CH. Então, vamos lá? Pronto para qualquer desafio no que diz respeito ao estudo do dígrafo? Dígrafo, duas letras que representam um único fonema. Então, vamos. Separe as sílabas, depois escreva nos parênteses DG para dígrafo e DT para ditongo. E deixe em branco, caso não ocorra nenhum nem outro. Veja a palavra campo. Diz para vocês que esse encontro AM, seguido de consoante, né? A função do M é simplesmente nasalizar. Ah, então aqui eu tenho duas letras com um único fonema. Então, eu tenho dígrafo, certo? Palavra cama, separa, cama. Professor, eu tenho encontro AM, é bem verdade, AM, mas ele está seguido de vogal. Então, nesse caso, eu não tenho dígrafo, certo? Eu não tenho dígrafo. AM porque está seguido de consoante. Se estiver seguido de vogal, ele não é dígrafo. Então, não é dígrafo. Depois tem a palavra canto, AN. Muito bem, eu tenho o dígrafo, AN, dígrafo. Agora eu tenho a palavra jogam. Ok? Eu tenho encontro AM. Acontece que esse AM, ele tem um som de ão. Jogam, jogam. Eu tenho A, otil, né? Representado pelo W. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um ditongo. Jogam. O M tem o som de jogam. O U, jogam. Não é verdade, gente? Ah, então eu só vou ter dígrafos quando o AM, EM, M, OM ocorrem no meio da palavra seguido de consoante. Ah, neste caso eu vou ter um dígrafo. Quando aparece no final da palavra, eu preciso ficar atento, porque eu posso ter um ditongo. Jogam. Ah, tá. Aqui eu vou ter um ditongo. Ok, gente? Vamos continuar. Tempo. Terminamos de aprender. É M seguido de consoante. Então, nós temos um dígrafo. Opa, lá vem. Sabem. É M. No final, sabem. O M tem som de I. É como tem duas vogais, então. Sabem. Ah, então vou ter um ditongo. Ok, gente? Tá ficando fácil. Olha aqui. Pomba. Eu tenho OM no meio da palavra seguido de consoante. Ah, eu tenho um dígrafo. E agora? Pomada. Eu tenho também OM, mas o que aconteceu? Ela está seguida de vogal. Então, ele vai ter o seu som. Então, nesse caso, ele não serve para nasalizar. Então, nesse caso, eu não vou ter um dígrafo, não tem dígrafo nessa palavra, porque o OM está seguido de vogal. OM e os seus pares, só é dígrafo quando está seguido de consoante. Muito bem, gente, parabéns. Separa as sílabas das palavras e circule o dígrafo. Coqueiro, olha, ficou fácil o dígrafo. QU. Alguém, GU. Muito bem. Explique por que nessas palavras GU, QU, QU e GU são dígrafos. Ah, é claro, são dígrafo, pois o QU e o GU vêm antes de E e de I. Ou seja, tem um único som, apresenta um único som, por isso é um dígrafo. Sublinhe as palavras nas quais QU e GU formam dígrafo. Quente, dígrafo. Linguiça, não é dígrafo, o U é pronunciado. Isso aqui vai formar um ditongo, o U e o I, né, gente? Cheguei, dígrafo. Moleque, dígrafo. 50, não é dígrafo, porque o U é pronunciado. Esguicho é dígrafo. Esquilo, dígrafo. Aguou, ou não é dígrafo, o U é pronunciado. Quilo, dígrafo. Enxaguei, o U é pronunciado. Sagui, o U é pronunciado. Aquático, o U é pronunciado. Então, só é dígrafo quando o U não é pronunciado, porque aí no caso vai ficar duas letras com um único som. Agora escreva na coluna adequada as palavras que você não sublinhou.
Então, vai ter ditongo, linguiça, 50, sagui, aquático. Palavras com tritongo, aguou, tritongo 3, né? Enxaguei, 3 vogais. Aliás, uma semivogal, uma vogal, uma semivogal. Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Oba, vem mais brincadeira. Identifique as palavras com dígrafos. Chapinha, olha o chá, pinha. CH e NH. Pedra, não apareceu nenhum dígrafo, né, gente? Carroça, olha o RR presente. Cacto, não aconteceu, né? Mas aconteceu na palavra nascimento. SC e N, né? O N com o E está representando aí também um dígrafo. Tem mais dígrafo? Temos na palavra pássaro. SS. Vão observando anteriormente. Alegria tem dígrafo? Não, mas tem na palavra cachorro. Na palavra criança tem dígrafo? Sim, né? Olha, seguido de consoante, o AN. Então, vai aparecer aí o dígrafo. E na palavra bicicleta, não, nós não temos dígrafo. Dígrafos, 2 letras representando um único fonema. Então, concluímos aí a nossa aula sobre dígrafo. Revejam todo o conteúdo da gramática, façam a atividade da gramática, toda a unidade que fala sobre o dígrafo, tá bom, gente? Uma mensagenzinha para vocês. Tem gente que sabe direitinho ser exemplo de amor e carinho. Então, sejam assim esses exemplos de amor e carinho. Para mim, tem pessoas assim. Sabe quem são essas pessoas? Ah, muito bem, vocês. Tá bom? Então, façam todas as suas atividades com muito carinho, como se eu estivesse assim na sala de aula. Gente, vou dar uma olhadinha na gramática. Imagina eu passando aí nessa mesa direitinho. Até porque quando a gente fechar o círculo aí do primeiro semestre, nós vamos dar uma olhada nessa gramática. Tá bom, gente? Então, boa atividade para vocês.